Vou baixar o vídeo, levantar o vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, internautas do Brasil. Mais uma live em celebração à Lei de Cotas, ao 29º aniversário da Lei de Cotas. Hoje, inclusive, a nossa última live, a 29ª live em celebração aos 29 anos de aniversário da Lei de Cotas, comemorando essa tão importante legislação no Brasil. Aliás, infelizmente, na verdade, foram 28 lives. Nós planejamos 29 lives, mas por razões de questões de falta de acessibilidade para um dos nossos entrevistados, infelizmente a live não foi realizada. Eu já expliquei essa questão no próprio dia em que não foi possível realizar a live. Enfim, as questões de acessibilidade são fundamentais para as pessoas com deficiência. As condições de acessibilidade são fundamentais para as pessoas com deficiência. Inclusive, este tem sido um tema presente em todas as nossas lives e presente hoje também neste bate-papo que teremos com o Gustavo. Mas antes de começar a conversa, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, a Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado Formal de Trabalho, que é a realizadora desta série de lives. Quero agradecer ao Núcleo de Aprendizagem Profissional e Assistência Social, que é o NURAP, que nos fornece aqui o intérprete de Libras, o simpático Luan Mota, e quero agradecer também ao Instituto Modo Parités, que nos fornece a base, este aplicativo em que é realizado esta plataforma, em que são realizadas as entrevistas, e o apoio técnico aqui da Giulia, que está aqui nos bastidores. E antes de iniciarmos, eu vou pedir para o Luan que se autodescreva. Por favor, Luan. Bom, meu nome é Luan, tenho 33 anos, pele morena, cabelo e barba escuro, preto, olhos escuros também. Estou utilizando uma polo cinza com um detalhe na gola branco e o logo do NURAP na frente. Atrás de mim tem uma parede branca. O cara, quando é chique, não usa a camisa, ele utiliza a camisa, né? E eu sou o Tuca Munhoz, sou um homem branco de 62 anos, eu uso camisa, né? Eu não utilizo camisa. Eu estou aqui com uma camisa tipo social, azul clara, eu tenho barba, bigode, cabelos grisalhos, o cabelo cortado bem baixinho, máquina 1, tenho olhos azuis, estou usando pequenos brincos de argola em ambas as orelhas, atrás de mim tem uma parede bege com um quadro, uma pintura a óleo de uma paisagem caipira. Gustavo, querido, por favor, se autodescreva. Olá, pessoal, primeiramente, obrigado pelo convite aqui de estar hoje conversando com vocês. Eu sou o Gustavo, eu tenho 24 anos, eu tenho cabelo castanho, curto, bem curto, tá penteado para o meu lado direito aqui. Estou com um fone de ouvido branco, eu tenho olhos azuis, uma barba bem curtinha também, barba e bigode bem curtinho. E eu estou usando, diferentemente do Luan e do Tuca, eu já estou meio de blusa mesmo, estou mais, né, de blusa, nada de polo, nada de camisa social. Estou de blusa, uma blusa cinza, que tem um bolso aqui do lado esquerdo, do meu lado esquerdo, e é uma blusa de zíper que está fechada até em cima. E ao fundo eu acho que está aparecendo talvez a minha janela, talvez. Não tenho certeza. Obrigado, Gustavo. Qual a sua idade mesmo? 24. 24 anos, olha só. Gustavo, quando a gente planejou essa série de lives, num primeiro momento, a ideia foi entrevistar pessoas que tenham destaque, digamos assim, que estejam na mídia, autoridades e tal, ligadas à questão da lei de cotas, da questão do trabalho, da fiscalização e etc. Mas aí eu coloquei a proposta e discutimos, e foi muito bem aceita, de a gente conversar com pessoas que não necessariamente tenham cargos públicos ou desenvolvam um trabalho específico com a lei de cotas, mas a gente chegou a duas decisões, né,
que uma de privilegiar entrevistar pessoas que não têm necessariamente um ativismo nessa área, né? Ou não diretamente um ativismo no movimento de pessoas com deficiência. E outra coisa foi entrevistar gente jovem, gente que está começando agora na sua vida profissional, na sua vida de ativista de pessoas que tenham, de alguma maneira, refletido a questão da deficiência, né? E quando você fala que tem 24 anos de idade, eu fico muito feliz de entrevistar pessoas assim, jovens como você. E quero dizer que tenho também orgulho de estar aprendendo bastante, né? Esta é a última live, espero que a gente continue de alguma maneira esse projeto, porque eu tenho aprendido bastante, e acho que os nossos internautas, as nossas internautas que têm nos acompanhado também, imagino que tenham, que estas lives estejam contribuindo para uma reflexão bastante positiva acerca das questões das pessoas com deficiência. Ô, Gustavo, eu pensei muito sobre uma pergunta para te fazer, que é a seguinte: imagine que uma situação em que a gente tivesse uma quantidade aí de cientistas, dos mais bambas cientistas do mundo, com todo o orçamento necessário, com todas as condições necessárias para desenvolver uma coisa super legal para a humanidade, super legal para as pessoas e tal. Pode ser 3 cientistas, 10 cientistas, não importa o número, um grupo de cientistas. Com a característica de que esses cientistas seriam cegos, todos eles cegos. O que você acha que esses cientistas desenvolveriam? Caramba! Já começamos com uma pergunta filosófica aqui, né? Complexa. Cara, eu acho que eles se desenvolveriam. Eu gosto muito de tecnologia, né? Eu gosto muito de inteligência artificial. Então, eu acho que deveria ou poderia ser alguma coisa focada em inteligência artificial e até viajando aqui em educação, né, para pessoas com deficiência, em coisas em algum projeto realmente acessível, né? Alguma plataforma mundial. Vamos pensar, você falou para eu pensar, né, para eu ir longe, né? Então, um esforço mundial. Às vezes a gente faz um grupo de cientistas, né, para articular um projeto mundial de conteúdos acessíveis, de uma plataforma acessível de educação para pessoas com deficiência, né, e com base em inteligência artificial, né, que enfim, entregasse um conteúdo bacana. Por exemplo, hoje já existem aplicativos que descrevem muito de forma rudimentar, por isso não substitui a descrição humana, né, mas descreve imagens, descreve cenas, falam se há uma pessoa na foto, falam se tem natureza. Isso poderia ser aplicado em gráficos, por exemplo, gráficos, infográficos, né, conteúdos interativos, né, que hoje a acessibilidade é muito baixa, né, muito baixa, principalmente porque quem faz esse tipo de conteúdo às vezes não pensa na pessoa com deficiência. Então eu penso nessas vertentes aí, né? Você deu uma resposta muito bacana. Gostei, assim, adorei a sua resposta. E aí você colocou uma questão da acessibilidade, né? No que seria, que é uma condição absolutamente indispensável para a qualidade de vida das pessoas com deficiência, né? Agora eu te pergunto o seguinte: você acha que se eu fizer essa mesma pergunta, idêntica, para uma pessoa que não tenha deficiência, no caso visual, se eu chegar com essa pergunta aí na rua, vamos lá, dizer que eu estou na rua entrevistando pessoas e chegar para uma pessoa qualquer, ali perto de onde o Luan mora, na Avenida Paulista, onde o Luan vai morar, ali na Avenida Paulista, chego para um transeunte e pergunto a mesma coisa: olha, se tivesse tantos cientistas, tal, mas todos fossem cegos, você acha que as pessoas poderiam me responder que esses cientistas procurariam a cura da cegueira? Boa pergunta. Acho que com certeza haveria um grande número de pessoas que pensaria nisso, porque a gente ainda coexiste com vários modelos de deficiência, né? O modelo médico ainda está muito
muito acentuado. Então, as pessoas acham que tem que curar mesmo a cegueira, que não tem outra forma, não tem outro caminho de resolver ou de melhorar a vida de uma pessoa com deficiência visual, senão fazer com que ela volte a enxergar, o que não é o único caminho, né? Então, eu acho que se você fizer essa pergunta, uma pessoa com transeunte, que não, assim, aleatório, se conectado com esse tipo de questão de diversidade de pessoas com deficiência, o que vai ser, provavelmente, o que vai acontecer, porque, enfim, eu acho que a gente está avançando, eu acho que a gente está trazendo cada vez mais pessoas para o nosso movimento, né, de pessoas com deficiência visual, mas de pessoas com deficiência também. Mas ainda eu acho que é um movimento restrito que não atinge totalmente a maioria da população. Então, eu acho que essas pessoas realmente vão falar, pô, vão desenvolver a cura para a cegueira, vão fazer voltar as pessoas a enxergar e tudo mais. O que não tem nenhum tipo de problema, né, Tuca? Mas, assim, tem outras visões, né? Existem outras visões, outras formas de pensar em melhorar a vida, a autonomia e a independência, né, de uma pessoa cega. Então, é interessante isso, Gustavo. Eu tenho procurado essa reflexão com todas as pessoas que eu entrevistei, no sentido de refletir juntos, né? O que é ser uma pessoa com deficiência e, diferentemente do que pensa esse transeunte aí que foi entrevistado e que é um senso comum, que a deficiência é sinônimo de sofrimento. Ou a deficiência, sim, é uma limitação, né? Não deixa de ser, é claro. Mas não é, necessariamente, não é mesmo um sinônimo de sofrimento. Ela é um aspecto, né, uma questão de sofrimento quando não se tem justamente acessibilidade, não é? A falta de acessibilidade social, é né, que causa as pessoas com deficiência, não é? E não a deficiência em si. É a questão da barreira social, né? A deficiência não está só no nosso corpo, né? Não é só uma questão física ou sensorial ou intelectual, uma coisa que tá presente na sociedade, né? Quando você não tem acessibilidade, quando você não tem a sociedade te proporcionando uma boa qualidade de vida, é isso que, né, vai fazer com que você tenha mais ou menos chances, né, também. E é por isso que as políticas públicas e até as políticas afirmativas, né, como a lei de cotas, é importante. Que ainda não há uma condição, não é o mesmo ponto de partida, né, não partimos do mesmo ponto. Né, então, essa é a questão que a gente tem que refletir. Aliás, nós, pessoas com deficiência, não partimos do mesmo ponto, mas vários outros setores e grupos sociais da sociedade também passam por essa situação, não só as pessoas com deficiência, não? Sim. E acho que a pobreza é o exemplo máximo dessa questão, né? As pessoas pobres, as pessoas que moram na periferia, que não têm acesso a um monte de coisas, as que estão, né, no final da fila. E se junta-se a isso a questão da deficiência, então há vamos dizer, um agravamento das duas coisas, tanto da deficiência como da pobreza, né? Sim. São coisas muito próximas. Mas você falou, Gustavo, citou aí a lei de cotas. Vamos aproveitar, então, para falar um pouco da lei de cotas. Você já teve a experiência de trabalhar enquanto um beneficiário dessa legislação? Ou trabalha hoje? Eu trabalho hoje, né? Sou beneficiário, né, da lei de cotas, né? Hoje eu sou coordenador de conteúdo da rádio da Organização Nacional dos Cegos do Brasil, né? E é por meio, sim, da lei de cotas, né? Mas quando eu iniciei a minha vida profissional, que faz pouco tempo, né? Imagino. Em 2017 me formei em jornalismo e eu fiz um estágio, normalmente, e depois eu passei a prestar serviço para a agência que eu fazia trabalho, com produção de conteúdo para a agência. Então, naquela oportunidade, eu era uma pessoa autônoma, né? Como se diz. Então, só recentemente, desde o ano passado, eu passei a ser beneficiário dessa lei de cotas. Sei.
E, aliás, fala um pouco para a gente sobre sua vida acadêmica. Você fez jornalismo onde? Eu fiz jornalismo na SPM, que é uma faculdade aqui em São Paulo, se chama Escola Superior de Propaganda e Marketing. Então, eu me formei em jornalismo, um curso que é relativamente recente, se você for pensar em... Agora, não tanto, até acho que tem 10 anos o curso, mas, assim, comparado com outras escolas de jornalismo, é um tempo muito curto, né? E mesmo assim, já alcançou muita notoriedade no mercado, assim. Tem muitas pessoas em É uma diferentes escola áreas. muito bem conceituada, né? Muito bem Oi? conceituada a SPM. A SPM é Na muito bem conceituada, né? área de comunicação, né? Na área de comunicação, na área de publicidade, principalmente, porque é uma referência. Então, eu na SPM, eu tive o privilégio, né, de estudar na SPM, e quando eu digo privilégio, é realmente privilégio, porque é uma escola que não é, assim, ela tem bolsa social, eu, inclusive, tive bolsa quando eu fiz SPM, mas é uma escola que normalmente são pessoas de classe média, né, classe média alta e tal, porque a mensalidade não é totalmente acessível para todo mundo. Então, eu tive o privilégio de estudar lá e a faculdade tem uma estrutura muito boa, assim, muito boa. Como é que foi em termos de acessibilidade, Gustavo? A Então, acessibilidade para você estudar? então foi diferente do que muitas faculdades, né? Eu acho que a SPM tem os recursos, né, para me propiciar, teve os recursos para me propiciar a acessibilidade. Então, desde o vestibular, quando eu fiz o vestibular, Tuca, teve, assim, um batalhão lá, eu fui ter um batalhão de funcionários, porque, assim, teve um ledor da Fundação Dorina, teve um ledor que ia ler a prova em matemática, um ledor para ler a prova de idiomas. Mas isso é evidenciado pela SPM? A Hã? SPM a escola estruturou esses quesitos de acessibilidade para Sim, você? sim, Bem diferente de outros. é diferente, enfim, foi até um choque, assim, porque eu falei, nossa, mas tem tanta gente, né? Então, eu tive esse suporte e ainda tive o acesso à prova no computador, acho que era em Word, com leitor de tela, que eu tinha pedido para a faculdade, então, assim, desde o vestibular eu tive uma acessibilidade bem grande, e aí depois que eu entrei, eu fui o primeiro aluno cego da SPM, em 70 anos de escola na época. Então, os diretores me disseram isso, não é eu que estou inventando na minha cabeça. Então, eu acho que foi um choque também, assim, porque ela já tinha tido... Isso é significativo, não, Gustavo? De 70 anos de escola, você ter sido o primeiro, é significativo, né? Em É termos de exclusão, né? De exclusão, não da escola, mas de um contexto geral. Sim, no contexto geral educacional, né? E aí eu, enfim, já tinha tido pessoas com deficiência física e tal, a faculdade, pelo que eu pude perceber, até depois que eu entrei, um pouco antes também, mas assim, passou a receber mais alunos com deficiência. E aí, quando eu entrei, a faculdade mesmo colocou, por exemplo, piso tátil de sinalização, né? Aqueles que tem umas bolinhas para você saber que tem uma escada, uma rampa chegando, já tinha rampa. E aí eles colocaram braille em todas as portas das salas, braille com ano. Não tinha, antes não tinha. Assim, se for pensar uma coisa simples, mas não tinha. Então, um monte de sala, como que eu ia saber qual que é o número da sala, né? Quando eles colocaram o número, eu me locomovia né, de forma autônoma, assim, na faculdade. Então, e aí eu tinha, além disso, eu recebi todo o material didático, todo o material complementar e obrigatório em formato acessível digital, em formato digital acessível. Que a biblioteca providenciou. Então, assim, foi bem bacana. Assim, a experiência foi muito bacana, né? Ô, Gustavo, eu fico acumulando perguntas na minha cabeça e elas se embaralham e acabam me perdendo. Mas eu ia te perguntar, você falou do material acessível, mas antes você falou que o ambiente da escola era todo acessível. Mas, e para você chegar à escola, como é que era para você sair aí? Você já morava aí na Lapa? Para Não, você chegar? Ixi, aí eu tinha que... Foi uma transformação para mim, né, Tuca? Porque
quando eu entrei na faculdade, eu não tinha completa autonomia e independência, inclusive de orientação e mobilidade. Então, no começo, eu contava com a ajuda dos meus familiares, né? O meu pai me levava no começo da faculdade, chegou a me levar no começo, e aí depois eu falei, poxa, eu comecei a me incomodar um pouco com isso, falei, pô, já tem 18 anos, né? Já tinha tido aula de mobilidade, mas não tinha praticado, não tinha, né, prosseguido, eu falei, não preciso estudar isso. Aí eu comecei a fazer novamente aula de orientação à mobilidade e consegui começar a ir para escolas, para SPM sozinho, por meio da ajuda de transporte público, metrô, então eu pegava metrô todos os dias, e também, como o lugar que eu moro hoje não tem um acesso tão fácil ao metrô, eu pegava um Uber para complementar esse trajeto. Então, eu ia de Uber até o metrô, e do metrô eu ia para a faculdade. E a faculdade tinha uma própria van que pegava as pessoas no metrô e levava para a faculdade e tal. Então, era bem tranquilo, assim. Ah, que bom. E você estava falando, Gustavo, antes do material acessível que a faculdade te proporcionou, né? Você usa ainda, como é que é a coisa do Braille hoje, né? Dado que já existe tanto material digital acessível e tal, o Braille ainda tem uma importância significativa na vida das pessoas cegas? Olha, eu acho que talvez eu seja meio suspeito para falar, porque, assim, apesar de hoje não utilizar com frequência o Braille, uso mais, né, os recursos digitais, computador e celular, eu sou um árduo defensor do Braille, principalmente para a alfabetização de crianças cegas, porque é a forma que você vai ter acesso, né, à língua portuguesa, às letras, ao ato de escrever e de ler. Então, você vai ter um contato direto com as letras. Eu já estudei, assim, não é a minha área, educação não é a minha área, mas já conversei com vários profissionais e, enfim, já entendi que, assim, se você introduzir para uma criança de cara a tecnologia, ela vai ter muitos problemas de alfabetização, né, de aprender a escrever, né, as palavras corretamente. Então, por mais que hoje você consiga soletrar as palavras, né, uma criança que está ali aprendendo a língua, se ela estiver ouvindo a palavra, se ela estiver ouvindo o texto, é difícil você falar, olha, você tem que soletrar toda a palavra que você não conhecer, sabe? A criança ali tem 7 anos, 6 anos. Então, assim, eu sou um árduo defensor do Braille, acho que ele ainda é importante, é super relevante para as pessoas cegas, embora tenha muitas pessoas com deficiência visual que não sabem Braille, por diversos motivos, até por dificuldade de acesso, né? Às vezes, pessoas que moram, né, no interior, né, nas regiões interioranas e tudo mais, mas eu sou um defensor, sim, do Braille. Aí, sim, quando a criança já tiver uma maturidade, o adolescente já tiver uma maturidade, já tiver passado por um processo de aprendizagem, aí você começa a introduzir, né, o computador e tudo mais. Eu só fui largar, entre aspas, né, o Braille na faculdade, porque até no ensino médio, quando eu introduzi o computador, para exatas, matérias exatas e química e física, essas coisas, eu utilizava o Braille, porque eu achava, assim, mais fácil de entender as coisas, sabe? Então, eu utilizava, mesmo no ensino médio. Aliás, Gustavo, você é cego desde pequeno. Qual foi a razão de você ter ficado cego? Então, eu tive catarata e glaucoma congênitos e foi de nascença. Eu nasci com deficiência visual. Na época, quando eu tinha meses de idade, ainda enxergava com o olho esquerdo, mas acabei perdendo a visão em uma das cirurgias, né? Acabou não dando certo. E aí, hoje, eu enxergo vultos, cores e luz, só com um dos olhos. Então, é bem pouco, mas foi por causa da catarata e glaucoma, a causa, né, da minha deficiência visual, né, de nascença. É interessante quando a gente estava falando das tecnologias, né? Eu, de maneira muito equivocada, considerava, há um tempo atrás, que o Braille seria uma coisa que cairia em desuso, né? Mas depois eu aprendi, concordo completamente com você, na questão da alfabetização, do letramento, realmente o Braille é indispensável, né?
Não dá para jogar tudo na mão das tecnologias digitais, que elas não oferecem o que o Braille oferece no que se refere ao letramento, não? Eu acho que, Tuca, a gente não pode... me incomoda um pouco, assim, eu vejo alguns setores que, não, porque Braille agora já era, agora é só tecnologia, ou as pessoas que falam, não, porque a tecnologia vai acabar com, né, o Braille tem que usar o Braille até você morrer, né, tipo, você tem que... Então, eu não gosto muito de extremismos e radicalismo, eu tenho essa personalidade, né, enfim, e eu acho que o Braille e a tecnologia se complementam. Para você ver, hoje, uma coisa que eu gostaria, apesar de não ter, né, de não utilizar tanto o Braille, eu gostaria de ter, por exemplo, um acessório, um display, uma linha Braille, que a gente chama, né, para conectar no computador, no celular, e poder ali utilizar uma linha, né, que convertesse o que está ali na tela para Braille em casos de idioma, por exemplo. Que hoje eu tenho um pouco mais de dificuldade, né, para aprender no computador. É possível, mas acho que Braille seria mais bacana, assim, seria mais interessante. E hoje a gente tem um problema que as linhas Braille são caríssimas, né? A tecnologia assistiva, ela tem essa característica, né, em vários lugares, mas aqui no Brasil também, porque muito dessa tecnologia é importada, né? Então, é um preço, é um valor um pouco mais alto e que hoje eu não tenho essa... até conseguiria, talvez, né, dividir, utilizar os programas que existem aí, até de crédito, né, de tecnologia assistiva e tal, que tem no Banco do Brasil, tem esse programa, né, o BB. Mas, assim, eu não tenho essa perspectiva, né, pelo fato do valor, assim, é uma coisa que, para mim, não é um custo-benefício. A tecnologia é interessante que, de um lado, ela se tornou, vamos dizer, se popularizou, né? A tecnologia, as tecnologias assistivas, em vários aspectos, elas se popularizaram, se tornaram baratas e até mesmo gratuitas, né? Por outro lado, algumas coisas ainda são muito caras, como, por exemplo, a linha Braille, né? Mas é interessante, até voltando um pouco à questão da pergunta dos cientistas cegos, né? É interessante, Gustavo, como hoje, quando você tem um telefone celular, você tem ali tecnologias que são universais, né? Você não precisa comprar um telefone celular e instalar algumas coisas de acessibilidade. Claro que se você quiser, tem muita coisa que você pode instalar, mas muita coisa já vem no celular, né? E podem ser utilizadas tanto por uma pessoa cega como uma pessoa não cega. Na verdade, como, por exemplo, os ledores, né? Qualquer um pode usar, eu mesmo uso um ledor, né? É o desenho universal, né, Tuca? Antes a gente tinha os celulares, né? Até Nokia, vários fabricantes e tudo mais, e a gente tinha que adquirir uma licença, né? Até tinha uma parceria de instituições aí para você conseguir esse de forma gratuita, mas você tinha que instalar, né, devidamente um programa no seu celular para que ele se tornasse acessível. Hoje, os principais fabricantes já possuem isso de forma nativa, né, que é o famoso desenho universal. Então, tem no Android e tem no iOS. Tem nos principais smartphones hoje e outros, né, fabricantes e tudo mais, a tecnologia já vem, você só precisa habilitá-la, né? Sim. Uhum. Isso é muito importante, não? Porque é uma das maneiras, né, Gustavo, eu quero crer, também de quebrar barreiras do preconceito, né? Porque quando eu falo do Braille, eu tive um certo preconceito em relação ao Braille, e sabe por quê? Por causa das bibliotecas Braille, né? Não sei se hoje ainda tem, imagino que sim, mas era muito comum nas bibliotecas terem um setor Braille, né? E o setor Braille normalmente era muito pouco utilizado e eram aquelas coisas enormes, né? A gente ia pegar um livro do Machado de Assis, que um livro em tinta era 80 páginas, em Braille era uma coisa enorme, né? Então ficava aqueles setores enormes e ficava um pouco abandonado, porque de fato acabavam que eram poucas pessoas com deficiência visual que utilizavam, por N razões. E então criava aquela coisa, as pessoas olhavam, aqui é o setor normal,
digamos assim, da sociedade, da biblioteca, e lá é o setor Braille. Então, havia essa separação. E hoje a tecnologia contribui para não haver essas separações, né? É o desenho universal, como você falou. E acho que isso ajuda para quebrar mesmo, contribui para quebrar um pouco os preconceitos que existem em relação às pessoas com deficiência. Você não acha? Também? Eu acho que ajuda, sim. E no caso do Braille, é até um pouco, eu acho que é um pouco diferente, porque é um sistema próprio de escrita e leitura de pessoas com deficiência visual, né? É a forma como a gente se alfabetiza, tem essa questão das bibliotecas que você disse, eu entendo e tudo mais, mas quando eu falei em desenho universal, eu até pensei no seguinte: existem hoje produtos e serviços voltados diretamente para pessoas com deficiência. Isso é legal, isso é bacana, porque existem recursos mesmo que ajudam e que precisam ser né, eles não tem como você implementar isso, né, por exemplo, um acessório para cadeira de rodas, né, uma coisa muito específica, não tem como isso se tornar um desenho universal, às vezes, né, então, esses recursos, eles são importantes, mas eu estava conversando, eu fiz uma matéria em 2019, no ano passado, publiquei uma matéria na BBC sobre inteligência artificial e aplicativos, recursos que auxiliam pessoas com deficiência. E aí eu entrevistei uma especialista em tecnologia assistiva, uma pesquisadora, e ela me falou, olha, assim, um dos problemas que a gente tem hoje é que os produtos, eles realmente são caros por N motivos, né, inclusive por causa dessa tecnologia importada, por várias razões, e também porque existem alguns produtos que, quando eles são feitos diretamente para as pessoas com deficiência, ele tem menos, tem menos possibilidade, né? Não lembro a palavra exata, mas tem menos possibilidade de fabricação, é uma coisa mais de nicho, né? Uma coisa mais específica. Então, isso faz com que, como não é em alta escala, isso faz com que o produto ele encareça, né? Ele seja mais caro. Então, quando a gente puder pensar, por exemplo, no leitor de tela, um leitor de tela dá para a gente transformar numa tecnologia, num recurso de tecnologia assistiva e que seja integrado, né, ao sistema, né? Então, esse avanço em relação aos celulares, eu acho muito importante, assim, muito importante mesmo. Gustavo, eu provoquei um pouco, toquei no tema dos preconceitos, né? Como é que você vê isso? E hoje nós temos também as discussões em torno de um novo termo, né? Que é o capacitismo, né? Como é que você percebe o preconceito? Tanto em nível individual, né? Eventualmente um preconceito que você tenha sofrido ou sofre, e o preconceito social, de modo geral. Como é que você percebe isso? Olha, eu acho que sim, existe um certo capacitismo, né? Esse termo é super aplicável nos tempos atuais, né? Que é a discriminação, o preconceito, né? Contra pessoas com deficiência, às vezes até de forma velada, não também de forma explícita, né? Às vezes as pessoas não verbalizam isso, mas traduzem em ações. E eu acho que o principal problema disso são as barreiras atitudinais, né? Ou seja, é a forma como a sociedade se reporta e pensa, reflete e interage com as pessoas com deficiência. Então, eu vejo muito isso pelo meu lado, que eu sou jornalista, né? Vejo isso muito pela mídia, pela forma como as pessoas com deficiência são retratadas na mídia. Isso me incomoda porque a gente cai em estereótipos, né? A gente tenta desmistificar os estereótipos, mas acaba caindo em estereótipos quando as pessoas são representadas. Então, ou é super-herói, ou o cara é fantástico, olha só, ele está aqui conquistando tudo, e tem, apesar da deficiência, ele está superando todos os obstáculos, né? Ou o coitadismo, né? Ou, meu Deus, coitada dessa pessoa, tem que voltar a enxergar, a gente tem que, né? Meu Deus, não deve estar sofrendo muito, que nem você falou, né? É a ótica do sofrimento. Isso se reflete bastante na mídia hoje em dia, e eu percebo, né, isso mais no nível global, nível amplo, assim, de sociedade. Antes eu dizia que havia falta de informação, mas eu fui refletindo um tempo, né, sobre isso,
E eu acho que não é falta de informação, é falta do acesso à informação. Essa informação, por algum motivo, seja porque estamos em nossa bolha, né, falando com as mesmas pessoas, para as mesmas pessoas, ou seja, por, enfim, pelo fato da sociedade realmente não se engajar nesses assuntos, mas que há a falta do acesso à informação. Porque a informação está aí, se você colocar na internet, tem muitos produtores de conteúdo hoje com deficiência, né? Tem muitos ativistas, tem muita gente falando sobre esse assunto, né? Então, eu acho que conteúdo há sobre esse assunto, cada vez mais. Então... Gustavo, nós estamos passando agora uma situação interessante e que se presta à reflexão, que é a questão, não sei se você está acompanhando, das peças promocionais da Natura, em razão do Dia dos Pais, e que tem como protagonista o Tami, né? Você está acompanhando essa... Eu não acompanhei muito essa discussão, não estou muito por dentro, mas... Então, acho que é Tami Reis, né, o nome do rapaz, e ele é transmasculino, né? É um cara transmasculino, e ele é a pessoa escolhida, o pai, né? Ele é pai, escolhido pela Natura, pela agência que está trabalhando as peças publicitárias da Natura para o Dia dos Pais, como o pai modelo, né? O pai lá que vai levar, que vai colocar todas as peças publicitárias. E pelo fato de ele ser trans, um homem trans, tem sofrido aí uma série de ataques, né? Do pessoal aí mais machista, no sentido de falar, como é que escolhe um homem que não é homem, né? Para representar os Dias dos Pais, né? Então tem toda essa polêmica. Você acha que haveria algum tipo de polêmica, certamente de outra natureza, ou algum tipo de incômodo diferente desse, mas se fosse escolhido um homem com deficiência para representar uma marca no Dia dos Pais? Caramba, essa pergunta é muito interessante, porque, Tuca, eu não acho que exista uma hierarquia de deficiência, mas eu acho que existem graus diferentes de deficiência, e isso não tem a ver só com a condição física, sensorial, intelectual da pessoa, tem a ver com as barreiras da sociedade. Mas quando você representa uma pessoa na mídia, numa propaganda, você está expondo uma imagem, né? Está representando uma imagem. Então, imagina se fosse uma pessoa tetraplégica, né? Ou uma pessoa que não tem os membros superiores e inferiores, né? Representando um pai, né? Com todas as suas capacidades, independência e autonomia. Eu acho que haveria o mesmo choque. Eu acho que haveria o mesmo choque, só que diferente. Diferente porque aí é outro tipo de preconceito, outro tipo de como que se diz? Manifestam de outra maneira, não é? Porque o preconceito, por exemplo, eu gosto de fazer essa reflexão. O preconceito em relação, por exemplo, às pessoas, aos gays, por exemplo, aos homens gays, é muito agressivo, né? Se matam, inclusive. Se matam as pessoas, né? Se matam travestis no Brasil, né? Mas no caso das pessoas com deficiência, não se matam pessoas com deficiência, mas se escondem, se nega, né? São diferentes, né? São diferentes tipos de discriminação. Eu tenho um pouco de cuidado e até penso assim, é difícil você comparar, né? Não dá para, né? O que é pior, né? O que é pior? Se é uma pessoa trans ou se é uma pessoa com deficiência? Eu não acho que esse seja o debate, né? Eu acho que o debate seja, você precisa respeitar as pessoas, a diferença, né? Você precisa respeitar as diferenças. Mas essa questão, Gustavo, você falou, não importa se é uma pessoa trans ou se é uma pessoa com deficiência, mas o preconceito existe contra ambas. Né? Mas quem é o preconceituoso? É o mesmo? O preconceituoso que manifesta o preconceito contra a pessoa com deficiência e contra as pessoas trans é o mesmo preconceituoso? Eu acho que pode ser, mas não necessariamente, né? Eu acho que o debate de gênero hoje está muito
na minha visão pessoal, o debate de gênero está muito, gênero e orientação sexual, ele está muito afetado por movimentos negacionistas e reacionários que a gente tem visto não só no Brasil, como em outros lugares do mundo. Então, acho que é um movimento forte aí, até de extrema direita, que fala, né, nessa tal ideologia de gênero, que não respeita que as pessoas possam ter uma identidade diferente do sexo biológico delas. Então, acho que é um debate diferente e que uma pessoa que tem esse tipo de preconceito, ela pode ser... Porque eu acho que, assim, a pessoa pode ser machista, pode ser capacitista, pode ter diversos preconceitos. Eu acho que nós mesmos temos nossos preconceitos. Mas, ô Gustavo, olha só, desculpa aí te interromper, mas a discussão está ficando quente. Quando eu perguntei, eu falei uma inverdade aqui, viu? Peço desculpas aos nossos internautas, a vocês, porque eu falei uma inverdade. Quando eu disse que se matam pessoas trans, que se matam gays, etc., e no Brasil é uma realidade, que se matam mulheres, né? É uma realidade gravíssima, e eu disse que não se matam pessoas com deficiência, fisicamente, pelo menos não se matam, talvez se matem pessoas, simbolicamente, as pessoas com deficiência, mas se nós nos lembrarmos, Gustavo, do período do nazismo na Alemanha, os primeiros mortos, e foram quase 400 mil pessoas, foram as pessoas com deficiência. Antes mesmo, se os nossos e nossas internautas não sabem, antes mesmo de iniciar a guerra, a Segunda Guerra Mundial, os primeiros campos de extermínio da Alemanha nazista foram testados, né, com sucesso, lamento dizer, com sucesso, com pessoas com deficiência. Né? Quase 400 mil pessoas com deficiência foram assassinadas nos campos de concentração nazistas. Então, é interessante. E nesses mesmos campos de concentração, onde foram assassinadas as pessoas com deficiência, todas as outras minorias e grupos sociais minoritários ou ideológicos, né, desde ciganos a comunistas, passando por gays, judeus e anões, pessoas com nanismo, e todas elas foram para o mesmo lugar, né? Todas elas eram inimigas comuns do outro lado, que era o lado preconceituoso, né? Então, era um preconceituoso contra todas as chamadas minorias, né? Sim. Enfim, uma situação bastante que cabe muita reflexão para nós, pessoas com deficiência, né? Cabe relativamente, assim, se você for pensar, faz um tempo, mas não faz tanto tempo assim, né? Pois é. E como você bem falou há pouco, Gustavo, esse tipo de pensamento, ele está se fazendo presente novamente, não é? Você tocou nessa questão que esses grupos de ódio estão aí encontrando um terreno fértil para se fortalecerem, não? Exatamente. E eu acho que sempre existiu, né? Sempre houve esse tipo de grupo e tudo mais, e a gente sempre fala da democratização da internet, né? Que a internet é muito boa para democratizar os conteúdos, as informações, os conhecimentos, que realmente, de fato, mas também ela dá voz a esses grupos de ódio também, né? Não a pessoas que querem promover a igualdade, que pensam em diversidade, ela dá voz para todo mundo, seja para o bem ou para o mal. Então, esses grupos, eles entrarem em uma rota, né, uma visibilidade grande, esses grupos de ódio, e aí tem todo esse debate, né, das redes sociais. Qual que é o papel dessas redes sociais hoje? É só uma empresa que oferece o serviço? Não, elas estão sendo plataforma para grupos de ódio, né, e que elas precisam combater, né, esse tipo de discurso também. Então, para você ver, né, que isso afeta, se você for pensar no nível mais macro também, o próprio capitalismo, porque recentemente no Facebook um grupo de empresas falou: Facebook, eu não vou mais anunciar na sua plataforma por enquanto, até vocês tomarem uma posição em relação às notícias falsas, à desinformação, ao combate aos grupos de ódio. Então, para você ver como o mundo está mudando, só que o problema é que nem todas as pessoas estão percebendo, né?
Às vezes dá a impressão, Gustavo, que muda para pior. Não é? Essa é uma visão, né? É uma visão. Porque até há pouco tempo a gente achava que as coisas iam bem, que estavam progredindo e tal, e de repente parece que a gente entra por um caminho equivocado, um caminho de atraso, um caminho de volta atrás em algumas coisas, né? Quando a gente achava que alguns grupos sociais estavam com seus direitos garantidos, consolidados, a gente percebe que volta para trás, que se perde direitos, não é? Então, eu acho que a gente às vezes dá 2 passos para frente e um para trás, mas felizmente damos 2 para frente. Exato. Agora não estamos no momento de dar um para trás, talvez. Exato. Talvez agora a gente esteja no momento de dar um para trás, né? Lamentavelmente, mas quando a gente olha assim num contexto mais amplo, eu acho que eu não sou tão pessimista nesse sentido de que eu acho que está piorando. Eu não acho que está piorando, assim. Acho que a gente tem que ser vigilante, sim, né? Enquanto ativistas, enquanto pessoas que defendem nossos direitos, mas eu acredito que desde o nazismo, né, se você for pensar, a gente obteve muitas conquistas, inclusive nesse século, né, porque a gente teve, pelo menos até no Brasil, a gente teve, né, a ratificação da nossa Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, né, que foi finalizada em 2006, acho que foi ratificada pelo Brasil em 2008, 2009, e também a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, em 2015, né. Então, mas, deixa eu te falar, você não é pessimista porque você é jovem. Quando você for... deixa eu cultivar por enquanto. Não quero que você perca a esperança, mas olha... Mas, na verdade, como eu falei no começo, e isso aí que você estava falando agora tem tudo a ver, como eu falei no começo, eu fico muito otimista, de fato, né? Estou brincando aí em relação ao meu pessimismo, mas eu fico muito otimista quando converso com pessoas como você, jovens e que têm tido essa reflexão. E isso que você, quando eu penso, eu entrevistei relativamente pouquíssimas pessoas, né? 20 e tantas pessoas, mas em todas elas eu percebi um senso crítico muito forte, né, em relação às questões do capacitismo, do preconceito, da exclusão das pessoas com deficiência, e com essa visão maior, que não é... O problema não está só nas pessoas com deficiência, mas é um problema social bem maior, e eu percebo e vejo isso muito em você, dessa questão de um otimismo com razão, né, um otimismo fundamentado, não é um otimismo assim, à toa, né? Mas é um otimismo muito bem fundamentado, né? E você falando aí da LBI, etc. Né? Pois é, eu sou otimista, sim, mas eu sou crítico também. Eu sou rabugento. Eu tenho a mania, até nos meus grupos de trabalho, de ser ranzinza. Então, assim, eu acho que a gente... Né, somos dois. Então, assim, eu acho que o capacitismo, sim, está forte. Eu acho que é um problema social gravíssimo, né? Eu acho que a gente tem que ser vigilante, monitorar os nossos direitos, fiscalizar, pressionar, né? Enfim, e trabalhar para isso, né? Porque se a gente não faz isso, realmente, se você fica parado, o mundo passa por cima de você. Então, eu acho que a gente tem esse papel mesmo, mas isso não impede que eu olhe para frente e fale, eu olhe para trás e fale, poxa, houve alguns avanços, né? Houve bastantes avanços, mas que a gente tem que manter, né? O problema é isso que você disse, a gente dá um passo para trás. A gente tem que tomar cuidado para que esses direitos, que a gente está observando, sim, uma onda que pode ocasionar, e já ocasiona em alguns sentidos, uma perda de direitos, né? Apesar da LBI, apesar da convenção. Então, assim... Mas, Gustavo, é isso mesmo que a gente tem feito aqui, essa série de lives que temos feito, em celebração ao 29º aniversário da Lei de Cotas, ela tem o sentido de quase que preventivo, na verdade. A gente está sempre ali presente e fala, lei de cotas, lei de cotas, lei de cotas, porque toda hora tem uma ameaça. Exato. Né? Você sabe disso, toda hora tem uma ameaça a lei de cotas, né? Então,
a gente corre o risco e temos que nos fortalecer constantemente. Mas antes de entrar num outro assunto, eu só quero comunicar aqui aos nossos e nossas internautas, lembrando, não sei se você se lembra, Gustavo, quando nós nos conhecemos, não sei se eu já tinha ouvido falar de você, mas nós nos conhecemos, salvo engano, foi sim, no Carnaval retrasado, você lembra disso? Sim. Sim. Acho que foi no passado, não foi? Ou retrasado? Não foi nesse último Carnaval, foi no Carnaval anterior. Sim, ano passado. Acho que foi. Não, fevereiro, o Carnaval esse ano foi em março, é isso? Sim, foi em 2019. Nós nos conhecemos em 2019, no Carnaval. Então, olha só, internautas e internautas, nós nos conhecemos num bloco de Carnaval, né? Pulando o Carnaval, você vê que coisa? Dois deficientes desviados. Incrível, né? Incrível. Ele cego e eu cadeirante pulando o Carnaval. Vê que maravilha. Inclusive, aproveito aqui para mandar um beijo para a Raíssa Couto, que é a pessoa ali do bloco de Carnaval que nós desfilamos, que é o Orquestra Voadora, que nos convidou para participar desse bloco de Carnaval. E, aliás, esse ano você não foi, né, Gustavo? Não consegui. Falta. Foi muito legal esse ano. E espero que ano que vem a gente se encontre. Eu acho que o ano que vem não vai ter carnaval, né, cara? Eu ouvi dizer que não vai ter, viu? Eu acho que eu estou preocupado com isso aí, viu? Não sei nem se vai ter Réveillon. Pois então. Mas eu já ouvi notícias aí que não teremos carnaval de rua. Olha que coisa lamentável. Notícias exclusivas. Mas a gente pode marcar um web carnaval, que tal? Todo mundo pulando na frente do seu computador ou celular aqui em casa. Está convidado, viu, Luan? Ao nosso web carnaval, web bloco. Mas depois dessa interrupção carnavalesca, eu quero pedir ao Gustavo. Gustavo, eu ia te perguntar uma coisa sobre os seus trabalhos agora. Você trabalha, né? É uma pessoa com deficiência e trabalha na área da deficiência, também trabalha com organizações voltadas, ligadas ao tema da pessoa com deficiência, ou ligadas ao tema, ou organização de pessoas com deficiência, né? São duas aí. Hoje eu tenho, como eu estava te falando até, né, eu tenho muitos trabalhos, né, eu até canso de falar, mas, assim, trabalhos fixos mesmo, né, regulares, eu tenho em duas organizações. Uma que é na rádio da Organização Nacional dos Cegos do Brasil, a ONCB, como coordenador de conteúdo. Na rádio especificamente? Na rádio especificamente. Na ONCB eu tenho dois trabalhos. Um que é voluntário, que é como secretário de juventude. Lá na ONCB a gente tem várias secretarias de diferentes temas, e além da diretoria, né, que eu acho que você já entrevistou, por exemplo, o Carlos Ferraz, né, que é um dos nossos diretores. Sim. E eu tenho secretário de juventude, mas como trabalho remunerado mesmo, eu sou coordenador de conteúdo da rádio, da nossa emissora virtual, que é a Rádio ONCB. E também eu atuo na área de comunicação e redes sociais Como é que nossos internautas podem acessar a Rádio ONCB, Gustavo? Para ouvir então, aí e conhecer um pouco do trabalho. A Rádio ONCB tem mais de 600 arquivos sobre diversidade, inclusão, acessibilidade. A gente tem um podcast que, por enquanto, está no nosso aplicativo. A gente quer expandir para todas as plataformas, mas esse projeto está em andamento. Então, se você quiser ouvir a rádio também está 24 horas no ar, né? Tocando música de qualidade, os nossos colunistas, notícias, acessibilidade e inclusão, notícias também sobre o Brasil e mundo. Então, é só baixar o aplicativo Rádio ONCB, está disponível para Android e para iOS, então para as duas plataformas. Então, você baixa lá nosso aplicativo, vai lá na Play Store ou na App Store e coloca Rádio ONCB. Ou você pode acessar também o ONCB, né, de Organização Nacional dos Cegos do Brasil, oncb.org.br, oncb.org.br, e aí você vai encontrar lá o link da nossa rádio para você ouvir também pelo navegador. Então,
Essa é a nossa rádio NCB. E também eu trabalho na área de comunicação e redes sociais, né, da Mais Diferenças. É uma ONG aqui em São Paulo que trabalha com cultura e educação inclusiva. Então, lá eu divulgo as ações da MD. A Diferenças é coordenada pela Carla Malk, é isso? Isso, a Carla Malch é uma das nossas coordenadoras. Enfim, a gente tem vários projetos, vários trabalhos, principalmente voltados para educação e cultura. Então, é bem legal. Visitem lá as redes sociais também, Mais Diferenças. E esses são os meus 2 trabalhos fixos. Aí eu faço produção de conteúdo também para site, né, para agências de conteúdo. Você trabalha com qualquer conteúdo, tem uma especificidade mais voltado para tecnologia, acessibilidade, ou o que aparecer você faz? Depende do que aparecer, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de pesquisar. Então, eu tenho uma facilidade para estudar o assunto e escrever sobre ele, né? Eu gosto muito de tecnologia, né? Me interesso bastante por tecnologia, saúde mental, né? Também é um tema que eu gosto bastante. E eu também, pelo fato de ser um ativista, de ser um jornalista, eu me interesso muito por temas sociais, né? Então, temas sociais, política pública, também gosto bastante desses assuntos. Mas hoje eu estou bastante focado em conteúdo acessível, né? Em acessibilidade e tudo mais. Mas não significa que é a única coisa que eu faça, né? Eu fiquei 2 anos, 2018, 2019, fazendo texto para uma agência de marketing, cujos temas eram os mais variados possíveis, assim, bem-estar, saúde, educação, enfim. Então... deixa eu te perguntar uma coisa, Gustavo. Nosso tempo já está quase no final, eu até me espantei que passou tão rapidamente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você tocou na questão de saúde mental, que é uma questão que você gosta. Aproveitando aí esse período de crise sanitária que estamos vivendo, de isolamento social, enfim, poderia nos falar alguma coisa da questão das pessoas com deficiência, o isolamento e a saúde mental? Olha, Tuca, apesar de eu gostar bastante, enfim, é um contexto mais individual mesmo e de pesquisa pessoal, né? Eu faço terapia e tudo mais, mas o que eu percebo, né, até conversando com algumas pessoas de diferentes organizações, é que o isolamento traz uma condição um pouco mais acentuada e de intensidade para algumas pessoas com deficiência, né? Agora, para outras, é o que, não sei se a gente chegou a comentar aqui ou fora do ar, né? As pessoas com deficiência, às vezes, já vivem em isolamento, né? Em algumas situações. Então, a pandemia só reforça, né, a importância, né, da gente pensar em saúde mental, da gente pensar na independência, na autonomia das pessoas com deficiência, no acesso à informação, né, que as pessoas possuem. Então, assim, eu acho que a saúde... Você acha, Gustavo, que essa situação da pandemia ajudou a trazer à luz algumas questões das pessoas com deficiência, como essa questão que você acaba de dizer? A pandemia, apesar de uma coisa horrível, propiciou mais discussões sobre a questão das pessoas com deficiência? Claro, eu tenho essa percepção, inclusive sobre as pessoas com deficiência e sobre acessibilidade web, Tuca, sobre acessibilidade web. Eu acho que essa discussão é muito, muito, muito presente, principalmente agora na pandemia, porque existem muitos conteúdos, as pessoas estão produzindo muito conteúdo e a gente tem que pensar em acessibilidade, em produção de conteúdo acessível. Então, sim, eu acho que a pandemia trouxe à luz, né, novamente, não que não estivesse em pauta, mas trouxe em pauta de forma mais acentuada essa questão da acessibilidade e das pessoas com deficiência. É interessante isso que você fala, porque agora a gente vive uma enxurrada de lives, né? Exatamente. Tem live para todo lado, você mesmo faz milhares todos os dias, né? Alguns, né? Pois é. E, de fato, essa questão acaba criando também situações de não acessibilidade e de exclusão, não é? Exclusão, exatamente.
Uhum. Que não é diferente da vida real, né? Digamos assim, Exatamente. Sim. né? Não, apesar de nós termos tecnologias que poderiam propiciar plena acessibilidade, ela não é utilizada, né? Infelizmente. É que a tecnologia, ela é monitorada, ela é desenvolvida por pessoas, né? Tecnologia, se você for pensar, são pessoas. Então, as pessoas primeiro têm que ter consciência, né? Conscientização. A tecnologia por si só, né? Não, não resolve, né? A gente precisa da intervenção humana, né, para isso. Ô, Gustavo, nosso tempo venceu, mas eu queria te fazer uma última pergunta, que é o seguinte: por falar em tecnologia, quer queira ou quer não, apesar das dificuldades, a tecnologia, enfim, as tecnologias assistivas, as tecnologias de acessibilidade são um caminho sem volta, né? Não tem como, a gente pode ter os problemas, os trancos e barrancos, mas é um caminho sem volta. Você considere, gostaria de dar uma mensagem, um conselho às pessoas em termos de profissionalização, de campo profissional? Você acha que tecnologias assistivas e acessibilidade é um campo profissional interessante e que pode... Fala um pouco para a gente sobre isso. É um campo profissional de ascensão, inclusive, porque nos últimos anos, sei lá, nos últimos 2 anos, esse assunto ele tem estado bastante frequente nesses grupos, né? Nessas empresas, em corporações, em projetos de tecnologia, em sites, em acessibilidade. Então, assim, se quem estiver assistindo a gente se interessa, né, até por desenvolvimento de sites, por questões relacionadas à acessibilidade digital, existe um campo muito vasto aí de atuação, né? E existe conteúdo também, então eu queria finalizar dando uma sugestão aqui para as pessoas visitarem o perfil do Movimento Web para Todos, que é um movimento que promove a acessibilidade digital e que possui vários conteúdos educativos sobre o assunto. O Movimento Web para Todos nas redes sociais, né? Eu sou embaixador desse movimento, totalmente voluntário, né, e tudo mais, e que divulga esses conteúdos e essas informações. Que ótimo, que ótimo. Muito bem lembrado. Aliás, eu estou aqui, segundo algumas pessoas mais jovens, graças à minha idade, a minha memória está meio falha. Como é o nome da menina mesmo, da Web para Todos? Então, tem a Suzeli, né, que comanda lá, mas a idealizadora é a Simone Freire. Simone Freire. Eu quero mandar um beijo para a Simone aqui. Gosto muito de você, Simone. Mas é isso, querido. Ótima recomendação. Visitem o site Web para Todos. Muita coisa sobre acessibilidade digital, sobretudo. Enfim, é um movimento importantíssimo. Se nós, pessoas com deficiência, lutamos ao longo da história, ainda estamos lutando por acessibilidade arquitetônica, acessibilidade urbana, acessibilidade física nos meios de transporte, nós temos que voltar os olhos e fortalecer muito hoje a acessibilidade digital. E o Movimento Web para Todos é uma das iniciativas mais presentes e mais fortes em relação a isso. Gustavo, muito obrigado. Foi uma alegria conversar com você e até o próximo carnaval, hein? Isso, obrigado, Tuca, obrigado pelo convite, foi um prazer conversar aqui com vocês, espero ter colaborado. Grande abraço e até o próximo carnaval, não sei quando. Até. Agradeço aqui ao Luan, muito obrigado, Luan, agradeço a Júlia, agradeço a Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado Formal de Trabalho, pela realização desta série de lives, em comemoração aos 29 anos de aniversário da Lei de Cotas. Agradeço ao NURAP, agradeço ao Instituto Modo Parités e nos veremos. Um forte abraço a todos. A todos e todas.